Se há um significado na Bíblia, e será que esse significado envolve o leitor ou a maneira de ler? Ótimo. Então, Filemon, Filemon, um nome bacana, né? Ô, Filemon, então, claro, Van Hooser não desconsidera isso, acho que nenhum hermeneuta, nenhum intérprete, ninguém que está lidando o tempo inteiro com a interpretação bíblica pode ignorar o elemento subjetivo na hermenêutica, né, na interpretação bíblica. O que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, e Van Hooser tem esse cuidado também naturalmente, principalmente no livro aí do Autoridade Bíblica Pós-Reforma, a preocupação do Van Hooser é deixar claro que muita gente confunde sola scriptura com solo scriptura, ou nuda scriptura, né, que é a escritura sozinha. Sola scriptura é um lema que diz respeito à autoridade. Então, o que significa sola scriptura? Não é que eu estou lendo a Bíblia sozinho, é que a Bíblia sozinha é a nossa fonte primária de autoridade. E muita gente confundiu esse conceito protestante do sola scriptura como significando que a minha leitura privada tem autoridade. Não, isso não existe. Se você vai para Lutero, se você vai para Calvino, se você vai para Zwingli, se você vai para os reformadores, o que você encontra lá são homens extremamente zelosos com a leitura bíblica, inclusive dialogando com a tradição que os antecedeu. Uma tradição hermenêutica. Quer dizer que eles concordavam com tudo que foi feito em termos de leitura histórica da Bíblia? Não, naturalmente que não, mas eles sabiam que a leitura bíblica não é uma leitura privada, uma leitura solitária, ela é uma leitura comunitária, inclusive uma leitura histórica. Por exemplo, esse é um ponto importante. Muita gente que explora o campo da teologia bíblica contemporânea, e assim, a gente tem tido uma enxurrada de produções no campo da exegese bíblica, principalmente para aqueles teólogos interessados, por exemplo, em redescobrir as vozes judaicas, a língua semita, a linguagem semita, os textos do Crescente Fértil e do Oriente Próximo, e conectar com a Bíblia para tentar. O John Walton faz muito isso, o N.T. Wright faz muito isso, né, para citar alguns nomes bem conhecidos. Então, por exemplo, muita gente vê esses caras produzindo as coisas que eles produzem, e eles trazem uma série de informações exegéticas, e eu vejo muita gente assim, aquela euforia, né, nossa, meu Deus, olha só, a justificação do Wright vai mudar o paradigma da justificação luterana, etc. Cara, isso é um negócio que a gente tem que ler, exegese, a gente tem que estar lendo o tempo inteiro. Agora, existe uma distância aí entre as descobertas exegéticas, ou se é que são descobertas, e, por exemplo, quando a gente volta para a dogmática. Tudo bem que existe até uma discussão, o Vitor Fontana falou esses dias no Twitter, eu conversei com ele, que parece que existe um retardo dos teólogos sistemáticos em relação aos exegéticos, né, os teólogos da exegese bíblica. Parece que o pessoal tem uma preguiça de ir lá e trazer luz para cá para a teologia sistemática. Não é preguiça, é porque a tendência da teologia sistemática é ela ser mais lenta mesmo, porque ela é conservadora nesse sentido. Né, ela tem uma tendência, assim, as mudanças na teologia sistemática, elas são num ritmo bem menor do que da exegese, porque a exegese é um campo muito dinâmico, né? O tempo inteiro o cara pode ser refutado. Até aquilo criar raiz, ser aceito pela igreja, a igreja incorporar, aquilo não afetar outros elementos da estrutura da teologia. Lembra que é uma arquitetura. Até brincava isso com o Vitor Fontana. Falei assim, Vitor, eu tenho a impressão que os exegetas são homens que fabricam tijolos, e os teólogos sistemáticos são arquitetos, eles constroem uma catedral. E aí, às vezes, quem está fazendo tijolo está ansioso, porque, cara, eu estou colocando um monte de tijolo aqui, mas você não está colocando na mesma velocidade que eu produzo. É natural. O engenheiro tem uma responsabilidade ao construir uma arquitetura, né, como uma catedral. Então, ele não pode simplesmente colocar, tá chegando tijolo novo, olha esse tijolo, esse formato, vamos encaixar aqui. Não, ele tem que planejar, ele tem que pensar nas implicações de uma afirmação, como algumas que a gente escuta do pessoal da exegese. Então, eu acho que esse equilíbrio é fundamental. Agora, voltando à questão da subjetividade, a gente tem que tomar só um cuidado. O elemento, o leitor cristão individual, ele precisa desconfiar da sua leitura privada das escrituras, tá, gente? Isso é um fato. A gente tem uma tendência a desconfiar de todos os teólogos do universo, todos os comentaristas, da dogmática, da teologia sistemática, das confissões de fé clássica, e aí depois você vai desconfiar de você. Não, tenta inverter essa lógica. Desconfie de você primeiro e tenta se abrir a uma sabedoria que é longa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático. O movimento anabatista, que é o chamado também de reforma radical. Por que dentro do movimento anabatista saíram inúmeras seitas protestantes? Por exemplo, os cristadelfianos. Pouca gente ouviu falar desse movimento, né? Os cristadelfianos, por exemplo, acreditavam que eles eram unicistas, que Jesus Cristo não era filho de Deus no sentido de que ele foi adotado por Deus enquanto um judeu ordinário, aí Deus adotou ele
na humanidade dele, etc. Então tem uma série de viagens teológicas. Mas por que? Aí você fala, mas por que os caras chegaram nesse nível? Porque eles quiseram ser tão bíblicos, atenção minhas aspas aqui, ó, tão bíblicos na sua leitura individual das escrituras, que eles recomeçaram tudo de novo, imagina. Reinventou a roda. E aí cai num desvio doutrinário. Então a gente vai olhar assim e falar, não, mas não tem nada novo debaixo do sol. Não tem, porque se você estuda teologia histórica, que é uma preocupação do Vanhoozer também, se você estuda teologia histórica, grande parte das viagens dogmáticas ou neo-dogmáticas que a gente encontra hoje são, na verdade, velhas heresias, né? Então por isso que eu acho que a leitura individual ela tem que ser muito cuidadosa. É claro que existe um elemento ali individual na leitura, não tenho dúvida, as analogias, etc. Mas você tem que ter um senso de que, cara, eu estou numa distância histórica dos autores da Bíblia, uma distância linguística, né? Existe ao mesmo tempo uma leitura, 2000 anos de cristãos lendo a Bíblia, então eu não quero ler a Bíblia sozinho, não, irmão. Eu sei que a Bíblia é um livro de autoridade, mas eu não vou ler a Bíblia sozinho, eu vou ler a Bíblia com essa sabedoria comunitária que Deus providenciou dentro da igreja. E lembrando que é importantíssimo, aí eu entro no Vanhoozer de novo, a gente saber essa arte de navegar nas múltiplas tradições confessionais cristãs, principalmente as tradições cristãs que são consideradas mais respeitáveis. Eu gosto muito do Bavinck. O Bavinck, quando vai fazer teologia sistemática, ele não deixa de dialogar com Lutero, não deixa de dialogar com os metodistas, com Wesley, né? Então ele tem essa preocupação de navegar por... Cara, ele tece altos elogios ao movimento morável, mesmo sendo crítico a vários aspectos, tece elogios do Jacob Spener, lá do movimento pietista. Então, eu acho que esse é um elemento que a gente não pode descartar. É de que a gente lê a Bíblia sozinho, mas a gente não lê a Bíblia... A gente pode ler a Bíblia sozinho, com a Bíblia na mão, mas a gente não lê mal acompanhado. A gente lê a Bíblia bem acompanhado. E essa questão do solo scriptura, que às vezes soa muito envelhecido, empoeirado, o Vanhoozer não afirma esse princípio sem fazer um trabalho filosófico e teológico também de atualização, quando, por exemplo, ele não encara a Bíblia, quando a gente fala só a Bíblia, somente a Bíblia como regra de fé e prática, as declarações meramente proposicionais, superficiais. Quando ele faz a leitura lá dos atos de fala do John Austin, do John Searle, dialoga também com a virada linguística do Wittgenstein e os jogos de linguagem, a dizer o texto, as declarações bíblicas, elas assumem um outro status contemporaneamente, que são os atos perlocutórios e locutórios, são formas diferentes de como a linguagem faz coisas. Isso é muito importante. E aí, quando é um jogo linguístico, que Deus é o agente, e a linguagem dele é reafirmada, os jogos linguísticos, as categorias, os conceitos, os gêneros literários são reafirmados, isso faz com que a autoridade bíblica seja reafirmada, como no princípio do solo escritura, só que com um novo status. Às vezes a gente não consegue perceber isso, imaginando que o Vanhoozer está só chovendo no molhado, é só mais um conservador brigando com as pessoas que tentaram inovar um pouquinho mais. Não, assim, essa é a relevância, o André perguntou lá atrás, a relevância acadêmica dele, é porque ele está fazendo teologia, e aí ele fala muito isso sobre o teologos, o lugar desse logos e tal, depois da virada linguística, a virada da tradição, a virada da narrativa, tudo isso que o Igor falou. A linguagem tem outro peso contemporaneamente, que ela não tinha no século XVI, XVII, tal como tinha. Ainda que alguns filósofos contemporâneos, inclusive alguns bem progressistas, tem um argentino que eu sigo, leio umas coisas dele, o Fabiano Ludueña, vocês nunca vão ouvir falar, porque também é muito, muito localizado lá na Argentina, mas ele tem um livrinho que ele fala, quem inventou essa coisa de atos de fala? Foram os cristãos que ficavam falando que Deus declarava que a gente estava justificado, Deus fazia uma série de indicativos que nós somos a luz do mundo, que nós somos não sei o que lá, e isso colocava a gente em ação, porque a linguagem fazia coisas. Então, assim, isso muda tudo o nível da discussão, e não é meramente um afirmar só a escritura na sua individualidade, leitura pessoal, tudo isso que o Igor falou. Por